Meus irmãos, minhas irmãs, boa tarde, noite, nesse dia 11 de outubro de 2020. Meu nome é Terezinha Leite, eu sou tarefeira do Centro Espírita Casa de Amor, que fica no estado do Amapá, em sua capital, em Macapá, que por sua vez fica situada às margens do rio Amazonas. Esse rio e essas florestas que atualmente estão passando por sofrimentos, por dores tão intensas, tão grandes, com a queimada das florestas, a morte dos animais, das plantas. Então, o tema hoje de nossa conversa é Embainha a tua espada. Eu me inspirei numa mensagem do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, mensagem dada pelo Espírito Emmanuel. É a mensagem 114. Tem uma passagem do Evangelho aqui no topo, que é Jesus quem fala para Pedro, quando ele corta a orelha do soldado que o fora prender. O nome do soldado era Malco. E quando Pedro, num arrobo para defender Jesus, no intuito de defender Jesus, ele pega da espada e corta a orelha desse soldado, e Jesus pega a orelha e a recoloca no lugar e diz a Pedro: embainha a tua espada. Jesus, né, o autor dessa frase. E Emmanuel começa assim: a guerra foi sempre o terror das nações. Furacão de inconsciência abre a porta a todos os monstros da iniquidade por onde se manifesta. Veja bem, então, qual é a origem desse terror de iniquidade, desses monstros de iniquidades, de queimas criminosas de florestas, de guerras, de destruição? Qual é a origem de toda essa espada, de toda essa destruição? Emmanuel nos diz aqui que a origem disso é a inconsciência, ou seja, a ignorância. Nós estamos ainda hipnotizados pela carne e pelas coisas materiais. Nós somos escravos da carne e das coisas materiais. Nós não temos domínio sobre nós mesmos, sobre nossos atos, sobre nossas atitudes. Lembrando que no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos aos espíritos superiores, se os espíritos influenciam em nossas vidas. Quando ele responde que muito mais do que imaginamos e que eles influenciam a ponto de nos dirigirem. Então, a origem desses monstros que há em nós
de destruição, de ódio, de vingança, de retribuir o mal com o mal, é a inconsciência. Nós não temos a consciência do que nós somos. E nós não temos a consciência da responsabilidade que nos traz os nossos atos. Nós vivemos num estado de dormência, de hipnose, pois não existe nenhuma atitude, pensamentos, atos e omissões que não tenham consequências drásticas. Todos os nossos atos têm consequências. E nós estamos inconscientes disso. Nós nos mantemos, e muitos de nós nos mantemos porque preferimos assim. Queremos ser assim. E ignoramos o fato da reencarnação. Continuamos semeando sementes de dor, de sofrimento, não só para nós mesmos, mas envolvendo milhares de pessoas nesses nossos atos, nessas destruições. Eu vou ler uma poesia agora do livro, primeiro livro psicografado por Chico Xavier, Parnaso de Além-Túmulo, que é uma verdadeira terapia para todos nós, não é? Então, vamos ver uma poesia de Augusto dos Anjos, poeta brasileiro. Ante o Calvário. Da terra do Calvário ardente e adusta, entre prantos pungentes, o Cordeiro da verdade e da luz do mundo inteiro vive o martírio de sua alma augusta. Sobre a cruz infamérrima se ajusta a crueldade do espírito rasteiro, do homem que é sempre o tigre carniceiro, enquanto grita a turba ignara e injusta. Depois de 20 séculos ingratos, multiplicando Herodes e Pilatos, correm de novo as lágrimas divinas. Pois, embora o direito, o livro e a toga, a humanidade triste ainda se afoga no sangue escuro das carnificinas. Então, a mensagem que vai despertar o espírito para a realidade é o Evangelho. É entender o Evangelho. E quando ele, refletido sobre a luz da doutrina espírita, vai virar essa chave em nosso espírito que nos acorda desse sono arquimilenar em que permanecemos, sem ter a consciência dos nossos atos. E ver que se não encontramos razões na nossa vida presente para os sofrimentos pelos quais passamos, é que eles estão em vidas anteriores. Mas não existe efeito sem causa.
Não existe sofrimento, não podemos dizer, é porque Deus quer. Não, é Deus quem quer esse sofrimento. É Deus quem faz você sofrer assim. É Deus que fez ele ou ela nascerem assim. É Deus quem quer que você esteja na miséria material e moral. Não, não é. Deus não quer isso. Deus não quer isso. Muito pelo contrário. Enquanto houver uma pessoa que passe fome na terra, é motivo de vergonha, de dor, de sofrimento. Deus não quer esse sofrimento e essa dor. Deus quer que sejamos felizes. Mas nós somos o resultado da nossa inconsciência, da nossa ignorância. E continuamos plantando trevas. E trevas nunca iluminou nada. O ódio e a vingança não criam nada, só destroem. Civilizações que são construídas durante séculos, milênios, são destruídas em segundos, em dias, em horas, devido a essa inconsciência. Então, como diz a poesia, nós continuamos nessa ignorância. Nós ainda não despertamos. Nós ainda não aprendemos a embainhar a espada, porque o Mestre Jesus nos mostra isso claramente em Pedro, nessa passagem do Evangelho. Embainha a tua espada, porque se com ferro feres, serás ferido. Não importa se que seja nessa encarnação. Haverão outras e outras e outras, até que aprendamos a embainhar a espada. Há muito mais do que isso, a amar o semelhante, a amar o próximo. Tem uma outra passagem aqui no Evangelho, quando a mãe dos filhos de Zebedeu chega para Jesus e pede a Jesus que os seus filhos sejam, no plano espiritual, que eles sejam colocados um à direita e outro à esquerda de Jesus. E Jesus diz que não é assim, que não cabe a ele decidir isso. E os outros apóstolos ficam enfurecidos com essa atitude da mãe de Zebedeu. Mas qual é a mãe que não quer o melhor para seus filhos, não é? E Jesus responde dessa forma. Ele diz o seguinte: quando os 10 ouviram, ficaram indignados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse-lhes: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e os grandes impõem sua autoridade sobre elas. Não será assim entre vós. Ao contrário, quem de vós quiser tornar-se grande, seja aquele que serve vocês. E quem de vocês quiser ser o primeiro, seja o servo de vocês. Assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E o que é que nós vemos nas nossas autoridades? Nós vemos
todos querendo ser servidos e servindo pouquíssimo a sociedade. Porque Jesus veio para servir e nós, na nossa administração, nós queremos ser servidos, não é? Pior do que isso, subtraímos o dinheiro da saúde, da educação, da alimentação das crianças na escola, desviamos tudo o que podemos desviar nas nossas administrações terrenas. E Jesus vem dizer que os seus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E, infelizmente, nós ainda vivemos no dente por dente e no olho por olho, retribuindo o mal com o mal, quando as trevas nada iluminam e o ódio nada constrói. É preciso a gente entender bem esse sentido da cruz, porque a cruz devemos carregar sim a nossa cruz, e cada um tem a sua, porque cada um traz uma história de vidas anteriores, temos uma história passada e trazemos nossas necessidades de reajuste com a lei superior, com a lei de Deus, e devemos suportar essa cruz, devemos suportar esses reajustes, mas entendendo o porquê que eles existem. Eles existem devido às nossas atitudes em vidas anteriores, nossos atos, nossas ações. O que nós causamos aos outros em vidas anteriores. E cabe a nós mudarmos essa história. Nós não podemos mudar o que foi feito até aqui, mas podemos mudar essa história daqui para frente. Compreendendo o Evangelho, compreendendo que só o amor constrói, o perdão e a caridade. Porque fora da caridade não há salvação. Então, que essa cruz seja compreendida e que ela não seja carregada porque Deus quer. Deus não quer. Ela seja compreendida e que ela seja a ponte que nos levará a essa construção de uma vida feliz, de uma vida melhor, de uma vida sem sofrimento, dando a César o que é de César, fazendo a nossa parte em cada dia, nas pequenas coisas. Começa-se a fazer nas pequenas coisas, é dentro de casa, é com os nossos familiares. Então, a paz, eu não posso querer que a paz comece nos outros, eu querer exigir dos outros que nos traga paz, quando eu não sou instrumento da paz de ninguém. A paz deve começar em cada um de nós, em mim, na nossa revisão, entendendo o processo de evolução espiritual, entendendo a reencarnação e estudando a doutrina espírita. Vamos estudar a doutrina espírita, vamos entender os processos de reajuste da lei divina, vamos embainhar a nossa espada. Vamos construir um mundo melhor,
vamos nos reconstruir. Eu acredito que o próprio Papa Francisco, a gente não se percebeu muito, mas o Papa Francisco, quando fez aquele texto belíssimo e que diz que nós somos seres em construção, que uma hora nós lançamos barro em alguém, sujamos alguém, nos sujamos, e que nós estamos em construção. Se você ler aquela mensagem direito, aquela mensagem é uma mensagem lindamente, maravilhosamente reencarnacionista. Ela mostra que nós estamos, ele diz, somos seres em construção. E essa construção não termina com o desencarne, não termina com a morte do físico. O espírito é eterno, continuará em construção e retornará para continuar essa construção. Então, é preciso que a gente entenda esses processos. A mensagem que nós tínhamos para hoje era essa, e Emmanuel conclui essa mensagem assim: de lança em riste, jamais conquistaremos o bem que desejamos. A cruz do Mestre tem a forma de uma espada com a lâmina voltada para baixo. Recordemos assim que, em se sacrificando sobre uma espada simbólica, devidamente ensarilhada, é que Jesus conferiu ao homem a bênção da paz, com felicidade e renovação. Então, o que vai nos renovar é a compreensão do Evangelho à luz da doutrina espírita. Estudemos a doutrina espírita. Muito obrigada.